Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Unipar, referente aos resultados do quarto trimestre de 2019. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Maurício Russomano, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Maurício, pode prosseguir. Obrigado, operadora. Boa tarde a todos. É com grande prazer que inicio esse call de resultados do ano de 2019, meu primeiro call como CEO da Unipar. Assumo essa importante função com o objetivo de manter o crescimento sustentável da companhia, gerando valor a todos os stakeholders. E, desde já, eu me coloco à disposição de todos, com o intuito de manter saudável esse relacionamento com o mercado. Antes de passar para as informações setoriais e operacionais, gostaria de destacar que, no final do ano passado, a Fitch Ratings elevou para AA, o rating nacional de longo prazo da Unipar e de suas quarta e quinta emissões de debêntures. A perspectiva do rating cooperativo é estável e está em elevação do rating reflete a relevante redução do endividamento líquido dos últimos 2 anos, suportado por fortes fluxos de caixa livres no período e também considera a capacidade da Unipar de manter perfil financeiro e métricas de crédito conservadores e gerar fluxos positivos, conforme publicado pela Fitch Ratings. Passarei agora algumas informações de mercado do nosso setor de atuação. A Unipar, em 2019, teve uma utilização média de sua capacidade de produção de cloro e soda de 69,7%, o que significou 13,8 pontos percentuais acima da indústria no Brasil. Nossas utilizações médias de capacidade por trimestre podem ser observadas no slide 3, onde mostramos uma estabilidade de utilização na planta de Santo André após o projeto de centralização e modernização da planta de PVC. Lembro que, na planta de Bahia Blanca, tivemos 2 eventos que impactaram a produção. Imprevistos com o fornecedor de matéria-prima no terceiro trimestre de 2019 e 2 parada programada neste quarto trimestre, o que resultou em uma utilização média de 75% em 2019, redução de 6 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Em relação ao preço de soda cáustica, em relação ao ano de 2018, o preço internacional registrou uma queda de 45% no ano, afetando significativamente as nossas receitas, como será mencionado mais à frente pelo Christian. Para o PVC, outro produto da Unipar que possui preço referenciado ao mercado internacional, o recuo no mercado foi de 6% em relação a 2018. Passarei agora a palavra para o Christian, que comentará sobre os resultados financeiros. Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos. Seguindo para o slide 4, nós vemos uma queda de 12% na receita operacional líquida consolidada. Isso é um efeito principalmente dos preços de venda e dos volumes comercializados a menor de PVC. Na controladora, a queda foi de 9%. Passando para o EBITDA, nós vemos o efeito da redução da receita e o aumento no preço dos insumos, notadamente os insumos energéticos, como já estava sendo observado ao longo de 2019. O EBITDA consolidado foi de 581 milhões, o lucro líquido consolidado foi de 172 milhões e o lucro líquido da controladora foi de 174 milhões. A proposta de distribuição de dividendos referente ao ano de 2019 é de 25% deste valor, respeitando as reservas legais. O valor total é de 41 milhões. Já passando no slide 5, nós vemos a dívida líquida consolidada da empresa no ratio de dívida líquida EBITDA de 0,28. 163 milhões de reais em dezembro de 2019. Isso representa uma queda de 2% referente ao dezembro de 2018. Informo que estamos adimplentes com todos os columns das emissões das debêntures. Nesse slide também olhamos um pouco o fluxo de caixa. Vemos uma diminuição do caixa, mas uma diminuição também da dívida bruta, fazendo com que a dívida líquida permanecesse no mesmo patamar.
Reforço que temos a posição de caixa forte para enfrentar os nossos desafios de curto prazo que estão surgindo no front. Agora vamos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Pedro Daniolo. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Boa tarde. Obrigado pela pergunta. Eu gostaria de saber como que seria o impacto de uma curva de petróleo na casa de 25 a 30 dólares por um tempo prolongado. Qual que seria o impacto nas margens, nos volumes? E você tem média de preço? Se sim, até quando e em qual intervalo? Obrigado. Obrigado, Pedro, pela pergunta. O impacto do petróleo nos nossos negócios ainda é incerto, porque tem outros aspectos que estão variando aí recentemente. Então, ainda não sabemos dizer qual seria o impacto, né? Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Caso tenham perguntas via webcast, por favor, basta solicitar pelo website. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta via webcast de Santiago Santos. Por favor, comentar um pouco mais sobre mercado e preços de soda e PVC em função do novo cenário da crise do Covid-19. E mais uma pergunta de Vinícius de Andrade. Podem compartilhar conosco as impressões da companhia a respeito dos impactos do coronavírus nos negócios da companhia em 2020? Boa tarde, Vinícius de Santiago. Sobre coronavírus, vou começar pela primeira pergunta, que é em relação à soda e os preços do PVC. No final do ano passado, o preço da soda e do PVC chegaram, vamos dizer, no nível mais baixo do ano, e começamos em 2020 com os preços em tendência de alta. Então, com um ligeiro aumento dos preços, como são referenciados internacionais, então são os preços lá no Golfo. Obviamente, daqui para frente, é difícil de saber o que vai acontecer com os preços devido ao impacto do coronavírus, e vamos ter que observar aí nos próximos meses, né? A segunda pergunta é impressões a respeito do impacto. Bom, até o momento, agora em março, não tivemos impactos em relação ao coronavírus, já que é um tema que é recente, é das últimas 2 semanas, onde os casos começaram a aparecer no país e começaram a aumentar exatamente nas 2 últimas semanas. Então, a única coisa que nós estamos fazendo é preparar um plano bastante robusto para medidas que são preventivas, caso todo o tema de coronavírus se desenvolva no Brasil de uma maneira importante. Então, nós estamos preparados, como também estamos preparados para ações corretivas, caso depois de instalado, tenha algumas consequências importantes no mercado ou nas equipes. Então, nós estamos agora com o comitê de crise desde a semana passada, trabalhando exatamente nessa preparação com bastante cuidado e atenção. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos mais uma pergunta via webcast. Temos mais uma pergunta de Vinícius de Andrade. Pretendem agir de maneira diferente com vistas a reduzir o CPV, tendo em vista que os custos afetaram a margem bruta do ano? Boa tarde, Vinícius, mas o tema de CPV. Bom, o tema de CPV é ligado a uma das diretrizes nossas, que é melhoria de competitividade contínua. Então, nós estamos continuamente na companhia buscando programas e formas de reduzir o CPV e criar alternativas. Um dos exemplos é a joint venture que anunciamos no ano passado com a ESP na construção de um parque eólico. Eu vou passar agora para o Christian, que ele pode dar mais detalhes sobre o tema.
complementando um pouco o que o Maurício disse, como trabalhamos com commodities, nós somos uma empresa de custo. Temos sempre olhar o custo e tentar fazer as melhores, buscar as melhores alternativas. O parque eólico foi um exemplo claro disso, como o Maurício comentou, e ele vai trazer uma capacidade para a gente, além de energia renovável, com fiel direcionamento da companhia e do mercado em geral, vai nos possibilitar trazer uma matriz competitiva frente a outros players do setor global. Uma pergunta via webcast de Pedro. Na parte contábil, a Indulfa ainda vai ser tratada como companhia em país superinflacionário, mesmo após a aquisição total da Unipar? Houve alguma mudança vantajosa contábil devido à aquisição total da Indulfa? Boa tarde, Pedro. Obrigado pela pergunta. Respondendo à primeira parte da pergunta, sim, os manuais de contabilidade de IFRS do Brasil nos obrigam a carregar isso como uma economia superinflacionária. Então, todas as empresas na Argentina carregam este cenário. Na parte de mudança vantajosa contábil para a empresa, eu informo que ainda temos 1,6% da companhia no mercado, então nós temos 98,4% da companhia, e isso continua nos fazendo ter as obrigações necessárias para a apresentação do resultado e trazendo através do equivalente patrimonial. Mais uma pergunta via webcast de Lucas Galli. Quais as perspectivas com relação ao processo da Eletrobras 2005? Boa tarde, Lucas. Obrigado pela pergunta. Como pode ser visto nas nossas DFs, nós, no final do ano, no último TRI, fizemos a venda destes créditos, então nós alienamos esses créditos para um fundo através de um processo competitivo e registramos isso no nosso balanço. Então, este ativo foi cedido para um terceiro. Pergunta via webcast de Caio. Por favor, esclarecer a respeito de capital social e reserva de lucro. Previsão de bonificação ou dividendo? Boa tarde, Caio. Obrigado pela pergunta. Nós fizemos um evento de cancelamento de ações ao longo deste ano. Esse evento foi público e desdobrado através de comunicado ao mercado. Então, nós adequamos o capital social, as reservas ao capital social, sem necessidade adicional de bonificação ou qualquer outro evento. Nossa próxima pergunta vem do senhor Juan Pires. Por favor, Juan, pode prosseguir. Boa tarde, obrigado por fazer a minha pergunta. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é em relação à utilização de capacidade de Santo André. A gente esperava ver uma subida com o ataque da planta, né? Começando, né, nova planta de PVC, e teve uma ligeira redução. Se vocês puderem comentar o que aconteceu, qual é a expectativa de vocês de utilização dessa linha. E a minha segunda pergunta é sobre custos da companhia, se vocês puderem comentar um pouco sobre quais linhas exatamente foram mais impactadas, né? A gente viu uma subida de custos, ainda que tentando ajustar um pouco pelo volume produzido da companhia no trimestre, e se tem algum impacto de custo aí do fornecedor na Argentina, né, que teve o acidente. Obrigado. Bom, boa tarde, vou começar pela última pergunta. Argentina, não existe mais impacto do fornecedor, a situação está normalizada. Em relação a Santo André, também o processo de ramp-up da fábrica até o final do ano passado evoluiu bastante. Agora já estamos em um nível bastante satisfatório de produção. O que nós estamos agora buscando é outras formas de produtividade, melhoria de mix e qualidade. Então, apesar de termos chegado onde gostaríamos, continuamos investindo tempo e esforços para conseguir ainda melhores resultados da fábrica. E, por fim, a pergunta sobre custos variáveis. Basicamente, o ano passado foi por causa do aumento de custos relacionados à energia, né? Basicamente, o gás foi o principal responsável, que tiveram ajustes
importantes, mais ou menos no segundo trimestre do ano passado, com a taxa de aumento, né, do valor bastante expressiva. Então, isso acabou, foi um dos maiores impactos em toda a nossa energia. Caso tenham mais perguntas, basta digitar *1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Maurício para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Obrigado a todos por participarem da nossa teleconferência. Ficamos à disposição por meio dos canais de atendimento para eventuais dúvidas e questionamentos que todos venham a ter, né? Tenham todos uma ótima tarde. A teleconferência da Unipar